Bora falar de um dos indicadores que os investidores mais olham no momento de comprar uma ação, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido. Será que esse indicador importa ou será que ele não tem tanto valor assim? Vou mostrar para vocês também quais empresas conseguem ter um ROI alto nos últimos 5 anos e esse pode ser um bom sinal para investimento. Vou mostrar o quadro de empresas que detêm um bom ROI. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Passando rapidamente pela reportagem, ROI acima da Selic, o que significa para o investidor e quem são as empresas mais resilientes da B3. Então a reportagem nos fala que o ROI mostra o quanto de lucro líquido a companhia consegue gerar em relação ao seu patrimônio líquido. E para o investidor isso é essencial, visto que a taxa Selic hoje encontra-se em 15% e investir nessa renda fixa já garante 15% praticamente sem risco. Então uma empresa que consegue entregar um ROI acima disso prova que está conseguindo gerar um valor real acima da referência da renda fixa. E percebam, esse estudo exclusivo feito pelo pessoal da Elusaita já é uma indicação para quem pode seguir a Elusaita no LinkedIn, porque eles postam muitos indicadores, estudos e reportagens muito interessantes. Então percebam que olhando de 2020 até 2025, nos últimos 5 anos em que a taxa Selic subiu para esse patamar em torno de 15%, a média de todas as empresas começou em torno de 11% de ROI, subiu para 15%, depois desceu até meados de 10,7%. E olhando o IDIV, em meados de 2020 encontrava-se com um ROI de 12%, em 2021 subiu para meados de 20% e ficou nessa faixa até 2025. O índice financeiro, que em 2020 encontrava-se em 14%, conseguiu ter uma alta expressiva, chegando a 19,4%. O Ibov no período, em 2020, um ROI de 12% e conseguiu se manter, chegando em torno de 15% em 2025. E um ponto negativo é o índice de Small Caps, que teve um ROI em 2020 de 10,6%, subiu para 15,9% e atualmente encontra-se num ROI de 9,73%. Então deixei algumas observações sobre esse gráfico, que o mercado como um todo, representado pela linha azul, mostrou oscilações fortes, com a mediana do ROI caindo em momentos de crise e se recuperando depois. Outro ponto, o Bovespa, por ser composto pelas maiores companhias, apresentou uma mediana mais estável, mas nem sempre acima de 15%. O IDIV se destacou por reunir empresas com geração de caixa consistente, o que refletiu em um ROI acima da média em vários anos. Outro ponto, percebam que em 2020 todos os ROIs encontravam-se um pouco abaixo, principalmente porque na época a taxa Selic encontrava-se em torno de 2%, então as empresas entregavam mais do que os juros reais da renda fixa, e após a taxa Selic aumentar em meados de 2021, o IDIV conseguiu manter o melhor ROI dentre outros indicadores e sempre se mantendo constante ao longo do tempo. Então isso mostra que o indicador de dividendos é muito importante. O índice financeiro, que reúne bancos e seguradoras, mostrou um bom desempenho, que reforça que esse setor também mantém uma rentabilidade alta, mesmo com a Selic elevada. E o índice financeiro encontra-se em cinza, que eu mostrei no gráfico acima. E o ponto negativo fica pelo índice de Small Caps, que apresentou uma grande volatilidade no período. Algumas pequenas empresas brilharam, mas muitas sofreram nos momentos de juros altos. E para a gente entender um pouco desse indicador, muitos sites mostram a sigla em inglês, que seria o ROI, que é o Return on Equity, mas na verdade no português significa retorno sobre o patrimônio líquido. Então ele relaciona o lucro dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido vezes 100 para ficar em base de porcentagem. E antes de mais nada, para a gente entender o patrimônio líquido de uma empresa, são os ativos menos os passivos.
Então, esse indicador nos mostra quanto de lucro líquido uma empresa consegue render com um determinado patrimônio líquido. Então, na imagem abaixo, para ficar um pouco mais claro como que a gente calcula o patrimônio líquido, no lado esquerdo da DRE ficam os ativos de uma empresa, seja o caixa, equivalentes de caixa ou um carro, por exemplo, e maquinários. Do lado direito ficam os passivos, que seriam as dívidas das empresas e coisas que poderiam tirar dinheiro da empresa. E somado a isso, detém o patrimônio líquido, que poderia, por exemplo, ser o capital social da empresa. Então, para facilitar, o patrimônio líquido seriam os ativos da empresa menos os passivos. Então percebam que esse é um indicador que depende muito de empresa para empresa, de setor para setor, para a gente poder entender um pouco melhor, para saber o que ele realmente significa para o investidor. Então muitos investidores podem pensar, bom, Rafael, mas o patrimônio líquido sobe todos os anos, porque a empresa está reinvestindo no próprio negócio. Porém percebam que isso não é 100% verdade, visto que o patrimônio líquido da Petrobras encontra-se praticamente parado desde meados de 2010, porém nesse período o lucro cresceu, mas não foi de uma forma constante. Então, devido à fórmula do ROI ser o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, o patrimônio líquido se manteve estável e o lucro líquido, se é uma empresa cíclica, ele acaba variando de uma forma bem expressiva. Então percebam no gráfico acima que mostra o ROI da Petrobras nos últimos 10 anos. Em meados de 2015 a 2017, a Petrobras apresentou prejuízo. Em 2018, 2019 e 2020, um leve lucro, isso se refletiu no ROI. E de 2021 até meados de 2024, o preço do barril do petróleo explodiu. Consequentemente, o lucro líquido da Petro também explodiu e isso se manteve num ROI muito elevado, chegando a ser mais de 50% em 2022. Agora percebam uma outra empresa de um setor totalmente diferente, que é o setor de bancos. Percebam a evolução no patrimônio líquido do Banco Itaú, que saiu em 2009 de cerca de 50 bilhões até atingir em 2024 mais de 220 bilhões. Então esse é um setor mais estável, que o patrimônio líquido do banco acaba crescendo ao longo do tempo e o lucro líquido do banco também cresce ano a ano, caso você escolha um bom banco com bons gestores. E isso acaba se refletindo no ROI da empresa. Percebam como o ROI do Itaú é bem diferente da Petrobras, mantém uma estabilidade muito grande, sempre próximo de 17% a 20%, e isso acaba tendo uma previsibilidade maior para o investidor. E aí você pode se perguntar, bom, Rafael, então o Banco Itaú é melhor, eu vou vender tudo e vou comprar Banco Itaú e eu vou deixar a Petrobras de lado, correto? É nesse ponto que você pode se enganar. Esse não é um indicador para ser olhado de forma isolada. Percebam que nos últimos 10 anos, de forma real, a Petrobras entregou mais de 926%, enquanto o Banco Itaú, no mesmo período, entregou cerca de 426%. E olhando os últimos 2 anos, a Petro entregou apenas 16%, enquanto o Itaú entregou 65%. Isso é principalmente por a Petrobras ser uma empresa cíclica. Então essa é uma empresa que pode ficar 3, 4, 5 anos de lado e em apenas 1 ou 2 anos ela pode acabar explodindo na cotação e entregar uma rentabilidade impressionante. Então, mais uma vez, o indicador de ROI é muito interessante, eu utilizo muito, mas não é para ser visto de forma isolada. E nessa tabela, mais um estudo feito pelo pessoal da Elusaita listou as empresas que conseguiram ter um ROI de mais de 15% nos últimos 5 anos. Então eu quis listar e também destaquei em amarelo as empresas que eu sigo um pouco mais de olho. Então hoje a Cury e a Assaí não ficam no meu radar, então não posso opinar tanto assim sobre as empresas. PetroRio eu sempre mantenho no meu radar, porém ela ainda não está pagando dividendos, por isso eu não tenho um estudo tão aprofundado. Unipar, Plano e Plano, que também é do setor de incorporação e químicos. A CEMIG conseguiu uma mediana de ROI de 21,9%,
e o retorno em 5 anos de 146%, Irani 30% de ROI e retorno de 126%, Banco BTG um ROI de 19,8% e retorno de mais de 113%, Caixa Seguridade com 28% de ROI e 102% de entrega, CPFL Energia 28% de ROI e 88% de rentabilidade, Taesa com 25% de ROI e 65% nos últimos 5 anos, BB Seguridade também nessa lista, quem conhece o canal sabe que eu gosto muito dessa empresa, 84% de ROI na mediana e um retorno de 63%. Também encontram-se nessa lista, que eu sempre fico de olho, BR Partners, Odontoprev, com um ROI impressionante de 39% na mediana, Engie Brasil, Energisa, CSN Mineração e B3. Outro ponto que é muito interessante de se olhar o ROI é para a gente saber o retorno esperado de uma determinada ação. Então peguemos a CEMIG como exemplo, que hoje encontra-se na cotação de 11,44 e eu estimo um lucro para 2025 na casa dos 4,4 bilhões, o que seria um lucro por ação de 1,54 e com um payout de 55%, a CEMIG deve pagar cerca de 85 centavos por ação em dividendos, o que daria na cotação atual cerca de 7,4%. E o restante do lucro por ação, a CEMIG reinveste na própria CEMIG. E como a CEMIG detém um ROI médio de 21,95, isso significa que os 69 centavos restantes que serão investidos na CEMIG devem crescer a uma taxa média anual de 21%. Então, olhando a taxa de crescimento medida pelo ROI, deve ficar na casa dos 9,88% e fazendo o somatório do dividend yield mais essa taxa de crescimento, hoje a CEMIG deve ter um retorno nominal na casa dos 17%, o que seria IPCA mais 11,27%, sendo que a renda fixa hoje entrega IPCA mais 7%. Porém, lembrando que isso é renda variável, então poderia acontecer alguns pontos em que a CEMIG não entregasse esse lucro estimado e, consequentemente, o retorno da CEMIG poderia cair. Mas com os dados que nós temos hoje e com a projeção atual, a CEMIG consegue entregar mais do que a renda fixa. E alguns pontos de atenção quando a gente vai usar o indicador de ROI, o endividamento da empresa pode acabar inflando o ROI, porque uma empresa muito alavancada pode apresentar um ROI elevado, mas não é por causa de eficiência, mas porque utiliza capital de terceiros em excesso. Outro ponto é que lucros não recorrentes acabam distorcendo o ROI. Então percebam nesse indicador de ROI da CEMIG que em 2024 deteve um lucro líquido bem acima do que o esperado, justamente por causa que houveram alguns não recorrentes. Consequentemente, como o ROI faz a indicação do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, se o lucro líquido dispara com algum não recorrente, isso acaba inflando o ROI. Percebam que isso ocorreu em meados de 2024, o que acaba de certa forma maquiando com um ROI de 26%. Porém, na verdade, a CEMIG era para ter entregue um ROI na casa dos 22%. Então, atenção com esse ponto. Outro detalhe, o setor influencia naturalmente o ROI. Bancos e seguradoras tendem a ter um ROI mais alto pela natureza do negócio e já setores de utilidade pública como energia e saneamento operam com ROI menores, porém com mais previsibilidade. Então nós temos que tentar comparar sempre empresas do mesmo setor. Mais um detalhe, ROI elevado pode vir de uma base de capital pequena. Então percebam nesse detalhe da BB Seguridade, que hoje detém um patrimônio líquido na casa dos 10,4 bilhões e um valor de mercado de 66 bilhões. Então hoje, se nós dividíssemos o valor de mercado pelo patrimônio líquido, daria em torno de 6,6 vezes e a BB Seguridade entrega um ROI de cerca de 89%. É impressionante o ROI que a BB Seguridade consegue entregar. E agora, olhando pelo patrimônio líquido da Petrobras, que hoje é de 401 bilhões e ela vale na bolsa cerca de 443 bilhões.
Então, dividindo o valor de mercado pelo patrimônio, daria cerca de 1 ponto algum quebrado. Então, muito cuidado com algumas empresas que não detêm um patrimônio líquido muito alto, visto que a BB Seguridade consegue utilizar os canais do Banco do Brasil para poder vender os seus produtos. Então, ela não precisaria de tantos ativos assim para poder expandir e crescer os seus negócios. Outro ponto é referente aos dividendos. Então, empresas que distribuem muitos dividendos acabam reduzindo seu patrimônio líquido, o que pode elevar artificialmente o ROI. E isso é o que eu havia falado em slides anteriores. Se uma empresa detém um lucro líquido de R$1 por ação e ela paga dividendos na casa dos 50 centavos, os outros 50 centavos são reinvestidos na própria empresa. Porém, se uma empresa paga 0 de dividendos e ela acaba reinvestindo totalmente o R$1 por ação do exemplo acima, ela acaba aumentando o seu patrimônio líquido e, consequentemente, isso acaba diminuindo o ROI. Então, é outro ponto que a gente tem que ter atenção para fazer essa análise. E algumas conclusões que a gente pode tirar desse estudo é que manter um ROI acima da Selic por anos seguidos não é comum, é muito difícil. Empresas que conseguem esse feito provam ter modelos de negócios muito sólidos e vantagens competitivas duradouras, e nem sempre isso se traduz imediatamente em valorização das ações, como aconteceu com a B3 e a Ambev, mas isso garante uma capacidade estrutural de geração de valor no longo prazo, visto que se uma empresa entrega um ROI de 16% e a taxa Selic hoje encontra-se em 15%, isso acaba gerando uma rentabilidade real em torno de 1%, e no longo prazo isso pode aumentar ainda mais. Mas me conta aqui, pessoal, vocês gostam desse tipo de vídeo que é um pouco mais de estudo, que tem um pouco mais de indicadores e aprofunda um pouco mais? Ou é melhor mesmo aquele vídeo falando diretamente da empresa? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.